Olá, seja muito bem-vindo. Sou Davi Silva. Estamos aqui no Wagner Podcast, nosso terceiro episódio. Para quem não conhece, essa plataforma foi criada pelo escritório Wagner Advogados Associados para discutir o direito de forma simples e descomplicada. Vamos debater aqui assuntos sobre direito administrativo, previdenciário, trabalhista, sempre de forma transparente e tranquila. Como você deve ter percebido, a minha voz hoje não está muito boa. Era um pouco rouco, um pouco disfônico, mas de qualquer forma, a gente vai tocar esse episódio que vamos falar sobre os precatórios, né? Assunto relevante que tem movimentado a sociedade brasileira. Para esse episódio, eu trago aqui um convidado muito especial, né, que é o Dr. José Luiz Wagner, advogado, sócio, fundador do escritório Wagner Advogados Associados. Também foi conselheiro federal pela OAB Amapá por 2 gestões, né? E teve um trabalho muito profícuo, inclusive, nesse contexto. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso projeto. Olá, Davi. Cumprimento também a todos que estiverem nos assistindo. Na verdade, é um prazer estar participando aqui dessa terceira edição do Wagner Podcast, que é uma iniciativa nova do escritório, uma forma de nós tentarmos nos comunicar melhor com os nossos clientes e a comunidade, né? Também dizer que é um prazer muito grande estar em Macapá novamente, a trabalho, né? Que é um lugar que eu gosto muito pelas pessoas, né? Que sempre tivemos uma recepção maravilhosa, o pessoal que integra a nossa equipe no escritório, as lideranças sindicais, os clientes, né? Com os quais nos relacionamos já há mais de 17 anos. E também pela culinária, né? Que é, sem dúvida nenhuma, maravilhosa. Os peixes do Amapá os peixes do Amapá são maravilhosos. Então, realmente é um prazer estar aqui. Para você que não conhece esse projeto, né, ou não acompanha, é bom que vá lá, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, siga o escritório nas nossas redes sociais para que você receba esse conteúdo de forma exclusiva e instantânea. Mas, Wagner, fizemos as apresentações, gostamos do Amapá, isso realmente, o povo nos recebeu muito bem aqui, né? E a gente vem, eu já estou há 15 anos aqui, o escritório é 17. Mas esse assunto é muito relevante, né? Que é a questão dos precatórios. Aquela antiga chamada PEC dos calotes, hoje emendas constitucionais. Mas explica para nós brevemente o que é um precatório, para que o pessoal comece a se situar a partir daí. Na verdade, a situação é a seguinte. Quando se ganha uma ação judicial contra o Estado, e aí nós podemos pensar no município, no Estado, propriamente dito, e na União Federal, ou nas suas autarquias e fundações, como o INSS, por exemplo, ao invés do juiz, uma vez terminado o processo, apurado o valor devido, ao invés do juiz determinar que seja pago imediatamente o valor, ou então entregue um bem, né, para o pagamento do valor, feito uma penhora, no caso, o que acontece? É emitida uma requisição relativa a esse valor. Essa requisição, ela vai existir, vai ser paga de forma diferente conforme o valor envolvido, né? Existem as chamadas requisições de pequeno valor, que no caso da União Federal representa valores de até 60 salários mínimos, no caso do Estado até 10 salários mínimos, no caso do município até 7.800 e poucos reais, que é o teto do regime geral de previdência. Então, até esse limite, são requisições de pequeno valor que são pagas em até 60 dias. Se exceder a esse valor, é requisitado, então, o pagamento via precatório. O precatório, portanto, é uma requisição de pagamento que é incluído no orçamento deste órgão público para o ano seguinte, para ser pago no ano seguinte até o dia 31 de dezembro. Isto é o precatório. Então, é uma requisição que pode se desdobrar em 2 tipos, as requisições de pequeno valor e os precatórios. O que muda, fundamentalmente, é a forma de pagamento. Num caso, o pagamento é quase imediato, 60 dias, e no outro caso, é incluído no orçamento do ano subsequente. E é justamente isso que está substanciado nessa alteração constitucional, né? A PEC ficou conhecida como PEC do calote. Hoje já são 2 emendas constitucionais, se não me engano, a 113 e a 114, que altera essa sistemática de pagamento dos precatórios. Eu te pergunto, altera onde? Quais os precatórios que são alterados, né? Porque temos precatórios, você falou aí, federais, estaduais e municipais. O que altera nesse contexto? Essas emendas constitucionais hoje, né, atingem quais precatórios? Na verdade, a situação é a seguinte: essas emendas
as emendas condicionais, que são as 113 e 114, elas afetam especificamente os credores da União Federal, das suas autarquias e fundações. Não afetam os servidores dos estados e dos municípios. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro, né? O segundo ponto é por que se chamou esta emenda de emenda do calote? Porque a União Federal, ela sempre esteve em dia com o pagamento dos seus precatórios. Sim. E suas requisições de pequeno valor. Então, não existia um atraso nesse pagamento. O atraso foi criado por esta medida proposta pelo governo Bolsonaro, né? E qual foi a justificativa para esta proposta, para este atraso, para a criação deste atraso? É que não haveria recursos, né, para o Auxílio Brasil. Ora, na verdade, os recursos economizados não foram só utilizados para o Auxílio Brasil, como foram utilizados, por exemplo, para o orçamento secreto, né? Como depois disso o governo criou inúmeras despesas, né? Inúmeras despesas, algumas inclusive desnecessárias, outras não, mas que demonstram que não havia necessidade nenhuma de ter metido a mão, literalmente, né, nos créditos relativos a precatórios. Então é por isso que se chama de PEC do calote, foi chamado de PEC do calote, e hoje são emendas condicionais. A constitucionalidade dessas emendas, ela está submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, né? Eu quero dizer, inclusive, que o nosso escritório é signatário. Eu assinei a inicial dessa ação direta de incondicionalidade, representando 4 confederações de trabalhadores, né? Assinei junto com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados, né? Também assinou esta medida. Então, na verdade, nós estamos aguardando esta decisão, mas enquanto isso, a emenda vai surtindo efeitos práticos. E aí, nesse ponto que eu quero discutir contigo, porque nós poderíamos discorrer aqui uma série de situações jurídicas, né? Até propostas na ADI, como está escrito lá, muito bem fundamentadas, diga-se de passagem, em que a gente espera que tenha um resultado positivo, né? Mas o efeito prático dessa emenda constitucional para o pagamento, como você esclareceu aqui, dos pagamentos dos precatórios federais. Qual é o efeito prático disso e o que o cidadão que tinha a perspectiva de receber o seu precatório pode esperar nesse momento? O que está acontecendo na prática, né? Na prática, essas 2 emendas condicionais, elas forçam um atraso no pagamento dos precatórios durante um período de 5 anos. E como é que elas forçam esse atraso? Elas pegam um montante que era devido lá em 2016, a título de RPV e precatório, e mais restos a pagar que tenham sido pagos, né? Pega esse montante, determina a correção monetária dele e determina isso como limite para o pagamento dos precatórios. Só que esse montante é muito inferior ao montante de precatórios inscritos para pagamento em 2022, e mesmo corrigido para o ano que vem, vai ser muito inferior ao montante do ano que vem, e assim sucessivamente. Então o governo não só prejudica os credores, como ele se prejudica, porque ele cria uma bola de neve com um aumento, né, de uma dívida que não existia, que estava sendo paga em dia. Bem, esse é o primeiro ponto. Na prática, o que aconteceu é que existia um montante, né, previsto de pagamento de precatórios, e o valor disponibilizado foi muito inferior devido a esta limitação do texto condicional. Então, a grande discussão que se faz hoje, e nós não temos essa informação exata, né, ninguém tem ainda essa informação exata, de quais precatórios serão pagos, no sentido do seu João ou da dona Maria, né, se vão receber. O que existe é a norma constitucional que prevê que serão pagos primeiro os precatórios de credores que tenham mais de 60 anos ou problemas graves de saúde, né, ou então deficiências. Esses receberão até 180 salários mínimos, né, se forem credores de precatórios alimentares. Haverá um limite no valor do precatório, né? Isso.
É assim, ó, os precatórios alimentares são aqueles decorrentes de remuneração, vencimento, né? Agora, os não alimentares, digamos, uma empreiteira que entrou contra a União para cobrar uma dívida de uma obra que realizou. Esses Sim. são não alimentares. Essa divisão é fundamental. Então, entre os alimentares, o primeiro grupo a receber vai ser essas pessoas que eu referi, né? Até o valor de 180 salários mínimos. Depois vai receber quem é credor de precatório alimentar, mas não tem problema de saúde, ou tem menos de 60 anos, ou não tem deficiência, né? Essas pessoas vão receber também até 180 salários mínimos, certo? Depois disso, serão pagos o saldo dos precatórios alimentares desses dois grupos. Perfeito. E, finalmente, serão pagos, então, os precatórios não alimentares. Se sobrar dinheiro, né? E aí, tu me traz aí uma dúvida que tem transcorrido, né? E os tribunais? Está tendo uma uniformidade neste procedimento? Como é que os tribunais regionais estão manuseando isso, trabalhando nessa sistemática? Assim, ó, o que aconteceu é que esta situação ela é completamente nova, né? Nós temos aí um histórico de talvez 30 anos, 20 anos, pelo menos, que eu me lembro, né? Em que os pagamentos, os precatórios federais sempre foram feitos em dia e todos os precatórios foram pagos. Então, se nós pensarmos assim do ponto de vista da lógica constitucional, né? Se não vai ser possível pagar todos os precatórios, teria que ter sido feita uma listagem geral dos precatórios chamados superpreferenciais, alimentares superpreferenciais, depois os alimentares, depois os não alimentares, né? E feita esta lista geral, colocado em ordem cronológica de inscrição dos precatórios, né? A ordem cronológica de inscrição dos precatórios. Os que foram inscritos primeiro seriam pagos primeiro. O ideal seria, portanto, que houvesse uma ordem nacional, né, unificada e que os pagamentos seguissem essa ordem, porque é isso que diz a Constituição. Claro que operacionalizar isso, né, considerando que são 5 tribunais regionais federais diferentes, que possivelmente não têm essa capacidade técnica, inclusive, de integração das informações, né, isso é uma dificuldade, mas desconheço se seria possível operacionalizar ou não, mas o fato é que isso não foi feito. O que foi feito, pelo que a gente consegue observar, né? Houve uma distribuição do dinheiro para os tribunais regionais federais, mais ou menos na proporção do conjunto de verbas que eles tinham para pagar precatórios, né? Então, vamos usar o exemplo do TRF da 4ª região, que pega ali o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tinha uma previsão de 6,4 bilhões para pagamento de precatórios, certo? Desses 6,4 bilhões, 5,5 bilhões, portanto 85%, era para pagamento de precatórios alimentares. Maioria maciça. Maioria maciça, precatórios alimentares. O Tribunal Regional Federal da 2ª região, que pega o Rio de Janeiro, eu confesso que não sei os números exatos porque não foram disponibilizados. Mas o fato é que o percentual que eles tinham de precatórios alimentares era muito menor, né? Muito menor. O que aconteceu na prática? O que vai acontecer na prática? Enquanto o Tribunal Regional Federal da 4ª região vai conseguir pagar uma parte dos precatórios, em torno dos precatórios alimentares, em torno aí de 50% dos precatórios alimentares, o Tribunal Regional Federal da 2ª região vai pagar todos os alimentares e ainda parte dos não alimentares, né? Então, cria assim, uma desigualdade, né? Exatamente. Desequilíbrio. Cria uma situação que é, do ponto de vista constitucional, absurda. Porque vai ter gente, vai ter credores de precatórios alimentares que não vão receber, enquanto credores de precatórios alimentares que não vão receber os seus créditos, enquanto credores de precatórios não alimentares estarão recebendo. É uma desigualdade tremenda. Então, a situação ela está diferente, portanto, em cada tribunal regional federal, né? Mas o pagamento será feito segundo esses critérios e segundo o limite do montante de dinheiro que existir para cada tribunal regional federal. Aí me traz uma outra questão que o pessoal também tem nos perguntado, né? Que é justamente a circunstância assim, ó. A expectativa de receber aquele crédito depois de décadas de debate processual, e a gente sabe que as demandas federais são realmente debatidas até a sua última instância e demora isso, né?
Nós temos a condição também dessa expectativa de receber esse dinheiro em precatório já inscrito. Essas pessoas não receberão. Mas a justificativa para que isso acontecesse foi justamente, como tu falaste antes, a divisão desse dinheiro para projetos, entre aspas, sociais, né? Do do Auxílio Brasil, né? Como se o precatório não fosse também uma espécie de distribuição de renda dessas pessoas que estão aguardando o seu dinheiro, né? Isso não tem uma explicação lógica, social para essa circunstância que esse governo está criando, além da dívida que não existia, que também ele está criando, né? Tu ressaltou isso de forma muito contundente na tua explanação. Isso é importante também ser ressaltado, né? Para o nosso público aí, desta condição que está dada. Na verdade, essa solução ela é absurda, né? Porque os precatórios, particularmente os alimentares, eles dizem respeito à correção de situações de injustiça e de ilegalidade que foram praticadas pelo Estado, né? Quer dizer, a União Federal ou as suas autarquias ou fundações, foram eles que criaram as condições para que fosse possível ou necessário as pessoas demandarem na justiça e fosse possível obter decisões judiciais favoráveis, né? Se eles não tivessem cometido ilegalidades, não tivessem deixado de pagar parcelas remuneratórias, isso não teria acontecido. Então, assim, a culpa disso é do devedor, não é do credor, não é do judiciário. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, se o governo não se preocupasse tanto em despejar dinheiro via orçamento secreto para os seus apoiadores, né, para tentar construir uma base de sustentação social que não tem, né, certamente não haveria a necessidade de fazer este calote, de tirar de quem necessita dinheiro com a pretensa, né, com a aparente intenção de distribuir esse dinheiro para quem tem menos ainda, quando na verdade se sabe que o dinheiro tem sido utilizado para fazer política, né? Não a boa política no sentido da atenção às demandas sociais, mas a má política no sentido da utilização dos recursos públicos em benefício de um grupo que quer se manter no poder. Agora, eu acho que uma coisa que é fundamental a respeito disso, assim, ó, esses dias nós tivemos uma manifestação do presidente Bolsonaro a respeito desse assunto dos precatórios, quando ele falou de um corte que teria que ser feito, né, no orçamento da União. Ele mencionou que iria cortar os precatórios, cortar o valor relativo aos precatórios. Quer dizer, afora o fato dele ser muito desinformado, né, o que é normal, porque ele, ao falar que seriam cortadas as verbas dos precatórios, e nós estamos falando do orçamento de 2022, ele manifestou desconhecimento do fato de que o dinheiro dos precatórios já não estava mais com a União Federal, ela já tinha sido passado para o Conselho da Justiça Federal, né, para o CJF, que por sua vez já tinha sido repassado os montantes para os tribunais regionais federais. Quer dizer, afora isso, ele manifestou a intenção de causar um prejuízo maior ainda no que diz respeito ao pagamento dos precatórios. Então me parece que, na verdade, a possibilidade ou não da solução desse problema vai depender de ser mantida ou não essa regra e mantida ou não a intenção de prejudicar os credores dos precatórios para usar dinheiro com outras finalidades, né? Perfeito. O que nós temos visto é o governo federal, que propôs essa emenda, manter essa posição, né? Enquanto outros candidatos, eu vou citar o Lula, por exemplo, que já declarou, né, por um lado, que é contra esse atraso no pagamento dos precatórios, que pretende colocar isso em dia, porque realmente cria uma bola de neve que só vai causar prejuízo para todos, né? Como também entende que há necessidade de terminar com o teto de gastos, ou pelo menos aumentar o teto de gastos, né? Porque realmente é um absurdo se manter congelado com mera correção monetária um teto de gastos de anos atrás, quando a população brasileira ela aumenta, né? Ela aumenta numa outra proporção e as necessidades da população aumentam numa outra proporção. Isso. Mas, Wagner, vamos lá. Acho que eu não quero que tu passe um pouquinho, acho que é justamente esse debate que nós queremos provocar aqui também para a gente ir encaminhando a nossa conversa, né? Mas é justamente isso. Que perspectiva, como falaste no início, nós assinamos, ajudamos na elaboração da peça, participamos e representamos entidades na ação direta de inconstitucionalidade, né? Qual é a perspectiva
que se tem em relação a essa demanda e, mais do que isso, qual é a perspectiva de mudança, de alteração nisso, na conjuntura política dada hoje, né? O que a gente pode esperar para um futuro próximo, encaminhando mais ou menos na linha que tu estava debatendo a partir de então. Assim, a minha avaliação pessoal, né, isso é minha opinião pessoal, é que acho que o STF não vai julgar essa ação direta constitucional esse ano, né? Acho que deve julgar o ano que vem. Avalio que deva julgar inconstitucional as emendas constitucionais, né? Ou pelo menos parte delas, boa parte delas, inclusive porque em relação a diversos aspectos, né, inclusive esse parcelamento da dívida, né, o Supremo já tinha se manifestado no sentido de ser inconstitucional. Inclusive, ele se manifestou sobre uma emenda constitucional que dava o parcelamento de dívidas estaduais e municipais que estavam realmente atrasadas. Ou seja, o parcelamento era uma tentativa de solução naquela conjuntura. Sim, eu me lembro e não uma forma de criação de um problema. E na conjuntura em que a emenda constitucional era uma tentativa de solução, o Supremo entendeu que era inconstitucional o parcelamento. Então eu imagino que, obviamente, numa situação em que se cria artificialmente um atraso, é mais evidente ainda que o Supremo vai julgar procedente a ação direta de constitucionalidade, que está com a ministra Rosa Weber, né? Acredito que isso seja julgado ano que vem. Politicamente, é aquilo que eu disse, nós temos que ver ver quem é que vai ser eleito. Hoje, né? O debate está polarizado. Conforme quem vai ser eleito, acredito que a gente vai ter um recrudescimento dessa situação, uma piora da situação, ou uma tentativa de piora da situação, que poderá ser resolvida por uma decisão do STF ou não, ou um governo que se preocupe em resolver o problema, né, e que venham a voltar a ter uma regularidade nos pagamentos dos precatórios. Porque a situação em si já é absurda, né? Sim. Nós temos processos com mais de 20 anos, né? Processos com 30 anos, em que não só se a juização ela tem uma tramitação, essa tramitação demora, né, vai a tribunais superiores, demoram anos para ser julgado o processo, como quando volta para ser feita a execução, a União e as autarquias e fundações criam os mais diversos obstáculos, né? Recorrem de coisa já decidida, recorrem de coisa já pacificada, e aí demora uma quantidade enorme de anos. E aí, finalmente, depois de tudo isso, quando consegue transformar esse direito num crédito, né, que é requisitado, né, o que acontece? Inventam, né, de não pagar. Isso seria uma maravilha, né, se as pessoas pudessem fazer Ser isso, condenadas, né? e não Seria uma tiver que maravilha. Isso seria uma maravilha e seria um caos, né? Na verdade, sim, do ponto de vista do endividado, seria uma maravilha, mas do ponto de vista social, seria um caos, né? Porque simplesmente não haveria mais crédito, não haveria mais possibilidade de relações comerciais que não fossem necessariamente à vista, porque se a pessoa puder resolver não fazer o pagamento que ela deve, não dá para ter política de crédito com ninguém, né? E o judiciário, né? Que descrédito também a decisão judicial, toda essa circunstância, né? Não, exatamente assim, ó, é um desrespeito com a decisão, com a existência do judiciário. Mas convenhamos, né? Desrespeitar o judiciário é uma prática que vem sido exercida nos últimos 3 anos e meio, né? É uma constante, né? O desrespeito ao judiciário. E esta emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional, é evidentemente um desrespeito ao judiciário, porque o judiciário trabalha, né? Quando ele produz a decisão, essa decisão não vale nada. Não vale nada. Mas nós temos hoje uma discussão bem polarizada em relação a isso, né? Temos 2 projetos que estão despontando nesse momento, com perspectivas diferentes e distintas sobre esse foco da resolução dos precatórios. Eu acho que isso é importante, que a sociedade debata, e nós queremos colaborar para isso, né, com essas informações que nós estamos passando aqui, né? Mas, Wagner, vou deixar o espaço aberto para tuas ponderações finais, talvez justamente com essa nossa preocupação, não só no âmbito do direito, mas a preocupação social, que nós também trouxemos para essa mesa para conversar um pouco, né? Como é que tu vê isso? Já agradecendo a tua participação, sei que tu veio de uma forma rápida, né, pelo Amapá, mas eu sei que tu vai voltar depois com mais tempo, e a gente vai ter condição, quem sabe até de aprofundar esse ou outros debates, mas que bom que tu veio aqui, e deixo aberto aí para as tuas considerações finais aí do nosso bate-papo.
Na verdade, eu acho que assim, as questões relativas ao tema já foram expostas, né? O que eu queria destacar é que, como todos sabem, nós temos um trabalho voltado para a defesa dos trabalhadores, né? Sejam eles servidores públicos, trabalhadores de iniciativa privada ou beneficiários da Previdência Social. Isso é uma marca do nosso escritório, assim, uma decisão política que a gente tomou quando eu comecei a advogar, né? E fomos formando a equipe, ampliando, e temos o trabalho hoje, né, espalhado em diversos lugares do país. Então, assim, é natural, né, é da essência da nossa advocacia, digamos assim, ter essa sensibilidade social, né, esta compreensão da realidade pela qual as pessoas passam, né, essa realidade com a qual nós trabalhamos, porque o resultado do nosso trabalho interfere nessa realidade, né, beneficia milhares de pessoas, né, à medida que a gente consegue ter êxito nas demandas. E é também frustrante, né, que a gente veja uma situação dessas em que as pessoas não recebam os créditos que lhes são devidos, né? Na verdade, assim, há uma previsão, digamos, provavelmente, né, muito provavelmente, quem não tenha recebido os créditos esse ano deverá receber eles no ano que vem, né, porque somando o dinheiro que está disponibilizado esse ano com o que será o ano que vem, deverá dar para pagar os precatórios, integralmente os precatórios alimentares, né? O que restarão provavelmente serão alguns precatórios não alimentares, né? E até o ano que vem nós vamos ver aí se altera essa conjuntura, então, né? Se podemos ter uma situação diferente para os próximos anos. Muito obrigado pelo convite, né? Espero ter sido suficientemente claro nesse assunto. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado a você que nos acompanha. Como eu disse, né? Se você não conhece nosso projeto, clique lá, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, você receberá esse material de forma exclusiva, né? Muito obrigado a todos, continue nos assistindo, um forte abraço e até a próxima.